Foi noticiado. Uma pesquisa com mais de 120 mil pessoas chegou à conclusão que não fazer exercícios pode ser pior para a sua saúde do que fumar. Será que é bem assim? Vou comentar o estudo depois da vinheta. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e nesse vídeo irei falar sobre um extenso estudo de coorte feito por pesquisadores da Cleveland Clinic Foundation que monitoraram entre 1991 e 2014 122 mil pacientes que foram submetidos a teste de esforço na esteira e posteriormente foram registradas as taxas de mortalidade. Esse estudo observacional, com milhares de pessoas ao longo de décadas, realizou uma associação entre a aptidão cardiorrespiratória com a mortalidade a longo prazo entre adultos submetidos a teste de esforço em esteira ergométrica. Para isso, foi analisada a capacidade física de realização de exercícios aeróbicos e essa aptidão cardiorrespiratória foi quantificada pelos equivalentes metabólicos de tarefa, mais conhecidos pela sigla MET. Eu já falei brevemente sobre os valores de MET no vídeo 10 motivos para correr, quando falei do alto gasto energético promovido pela corrida por apresentar altos valores de MET. Se tem interesse e ainda não assistiu ao vídeo, poderá clicar aqui no card ou no final desse vídeo para não interromper o assunto, poderá ir no link que está aqui embaixo na descrição. Voltando à pesquisa, a aptidão cardiorrespiratória foi quantificada pelo pico de MET atingido pela pessoa durante o teste, a depender da inclinação e da velocidade da esteira. Se você não tem ideia do que eu estou falando na prática, na próxima vez que for fazer seus exames preventivos de rotina, peça ao cardiologista um exame de esforço. Dessa forma, você sentirá na pele o que foi feito em cada um dos mais de 120 mil voluntários do estudo. Os participantes dessa pesquisa foram divididos por 8 faixas etárias em cada sexo e classificados em 5 diferentes grupos de desempenho: baixo, abaixo da média, acima da média, alto e elite, como aparecem na tela. Se você tiver aí o resultado do seu teste de esforço, pode até dar um pause no vídeo e ver qual classificação teria dentro desse estudo. Durante todo esse tempo de duração da pesquisa, ocorreram 13.637 mortes de pacientes durante 1,1 milhão de pessoas ano de observação, que são dados estatísticos que precisam ser medidos para um estudo desse tipo. Quando o estudo foi publicado, os meios de comunicação apresentaram títulos do tipo: "Não fazer exercícios pode ser pior para a sua saúde do que fumar", afirma o estudo, como você pode ver aí nas manchetes de portais famosos. E essas notícias ainda relataram coisas do tipo: "Todos nós já ouvimos que os exercícios ajudam a viver mais, mas um novo estudo vai um passo além, descobrindo que um estilo de vida sedentário é pior para a sua saúde do que fumar, ter diabetes ou doenças cardíacas." Também teve outras assim. Comparando aqueles que pontuaram na classificação mais baixa em um teste de esforço com aqueles classificados como elite, o estudo descobriu um aumento de 500% no risco de morte prematura para os menos aptos. Se você tem 5 vezes mais probabilidade de morrer por ser sedentário, você tem apenas 1,4 vezes mais probabilidade de morrer por fumar ou 1,3 vezes mais probabilidade de morrer por ter diabetes, de acordo com os resultados. Mas calma, vamos lá! A classificação mais alta foi bastante exigente, estando no percentil de 97,7%. Vou explicar por essa figura como foi feita a divisão em 5 categorias de desempenho. Todos os testes de todos os pacientes foram divididos em 5 faixas. Os 25% piores foram classificados como desempenho baixo, entre 25% e 50% entre abaixo da média, 50% e 75% acima da média, 75% e 97,7% como alto e acima disso como elite. Tudo isso levando em consideração o sexo e a faixa etária, como eu já mostrei naquele quadro. De cara podemos ver que o aumento de 500% no risco de morte já pode ser um pouco exagerado, pois foram comparados os extremos, sendo que o extremo superior é muito exigente. Mas pelos resultados que estão aparecendo na tela, também podemos ver que os outros grupos comparados ao classificado como de baixo desempenho, além dos 5,04 vezes mais risco de mortalidade em relação à elite, temos 3,9 vezes em relação ao grupo de alto desempenho, 2,75 em relação ao grupo acima da média, 1,95 ao abaixo da média. E em relação às comorbidades, podemos ver um risco aumentado de 1,41 para fumantes, 1,40 para diabéticos e 1,21 para hipertensos.
Tendo em mãos esses números de um longo estudo publicado em uma revista científica, o título para a publicação bem chamativo foi certeiro: Sedentarismo é pior que cigarro. Como disse lá no início, esse é um estudo de coorte. Mas o que é um estudo de coorte? É um estudo observacional no qual os indivíduos são classificados ou selecionados segundo o status de exposição, expostos e não expostos, sendo seguidos para avaliar a incidência de doenças em determinado período de tempo. Os estudos científicos são divididos habitualmente em experimentais e não experimentais, ou observacionais, como é o estudo de coorte, cuja diferença está na possibilidade do pesquisador ter ou não ter controle sobre a exposição de um fator, que pode ser um agente causador de uma doença ou um agente terapêutico. Os estudos observacionais têm fragilidades se comparados aos estudos experimentais, que são ensaios clínicos randomizados. Dessa forma, o pesquisador não tem controle sobre a classificação de grupos de estudo e esses também não são divididos de forma aleatória. Por isso, acaba sendo possível criar alternativas ou encontrar relações de causa e efeito onde elas não existem. Por exemplo, podemos correlacionar que crianças que cresceram em casas que possuem muitos livros obtêm melhores resultados na escola. Mas não vai adiantar em nada eu colocar as crianças com menor rendimento escolar para viver em casas que possuem bibliotecas maravilhosas e esperar que só por elas respirarem naquele ambiente aumentem o desempenho escolar. Normalmente, casas que têm muitos livros é porque os pais prezam pela leitura, e isso incentiva os filhos a lerem e estudarem mais. Por isso, obtêm melhores resultados na escola. Nesse estudo que estamos analisando, provavelmente uma pessoa que fuma ou apresenta outra comorbidade dentre as apontadas não é uma pessoa com alto grau de aptidão cardiorrespiratória. Por outro lado, pessoas com aptidão cardiorrespiratória acima da média, alta ou de elite normalmente não fumam e também apresentam baixas chances de apresentar outras comorbidades. Entenderam como não é simples fazer correlações entre estudos observacionais? Não estou dizendo que esse estudo não vale de nada, não é isso, calma lá também. Só quero dizer que estudos de coorte, por serem observacionais, apresentam limitações. Só para terem uma ideia, o título do artigo é Associação entre a aptidão cardiorrespiratória com a mortalidade a longo prazo entre adultos submetidos a teste de esforço em esteira ergométrica, e apontou como objetivo avaliar a associação entre as causas de mortalidade e aptidão cardiorrespiratória em pacientes submetidos a testes ergométricos de esteira. Acho que é um pouquinho diferente das manchetes que afirmavam que falta de exercício é pior para a saúde do que o cigarro. De forma nenhuma, o estudo aponta que você pode fumar ou que fumar não faz mal para a saúde, mas sim aponta os riscos do sedentarismo através de uma extensa coleta de dados ao longo de muitos anos e conclui que profissionais da saúde devem encorajar os seus pacientes a atingirem e manterem altos níveis de aptidão cardiorrespiratória. Para quem tem interesse em ler o artigo na íntegra, deixo o link dele na descrição desse vídeo. Sobre a quantidade de atividade física que você deve fazer para ter benefícios para a sua saúde, eu já falei sobre isso no vídeo Princípios da Sobrecarga, que apresentei as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde para atividades físicas e comportamento sedentário. Se ainda não assistiu, você pode clicar aqui no card que está aparecendo na tela ou também no link que está na descrição desse vídeo. Mas e você aí? Busca manter altos níveis de aptidão cardiorrespiratória e possui hábitos saudáveis? Conte aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, já sabe muito bem o que fazer, né? Isso ajuda com que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Para saber das novidades do Pronto para Correr, pode seguir as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E se for novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. Uma outra sugestão de vídeo que pode ser de seu interesse são os 10 benefícios da corrida para a sua saúde. Se ainda não assistiu, vale a pena conferir. A conclusão do estudo é que a aptidão cardiorrespiratória está inversamente associada à mortalidade a longo prazo. Então, para ter uma vida mais longa e saudável, faça exercícios físicos. E aqui no canal, o objetivo é deixar você cada vez mais pronto para correr.